que Jesus fez quando esteve morto, hein? Para onde que os crentes do Antigo Testamento iam quando eles morriam? E nós vamos para onde? Se você tem curiosidade ou dúvidas sobre algum desses assuntos, você está no lugar certo, porque o meu trabalho aqui vai ser tentar tornar um pouco mais simples essas dúvidas, que é aquilo que muitas vezes deixa a gente confuso. Essas perguntas surgiram de uma dúvida num comentário aqui do canal, da Ana Paula Tito, então muito obrigado pela pergunta, Ana Paula. Em resumo, a dúvida dela gira em torno da afirmação do credo apostólico, que diz que Jesus teria descido ao Hades, mas essa na verdade é uma controvérsia bem antiga na história da igreja. Hades é o termo grego que traduziu a palavra Sheol. Essa afirmação aparece lá no credo apostólico, que apesar de ter esse nome, hoje já é ponto pacífico que ele não foi escrito propriamente pelos apóstolos, mas pelos chamados pais da igreja, aqueles que vieram numa geração posterior. Eles usaram a teologia dos apóstolos, a mensagem dos apóstolos, para escrever esse credo. Um credo é um texto sobre aquilo que se crê. Todos os cristãos, sejam católicos romanos, sejam protestantes, admiram e subscrevem esse credo apostólico, não por considerarem um texto sagrado, um texto inspirado por Deus, mas porque ele resume em poucas palavras expressões, e algumas verdades que são básicas que todo cristão tem que concordar. Não se tem certeza da origem do texto, e qual exatamente seria esse texto original, mas parece que ainda no IV século aconteceu uma coisinha bem interessante. A expressão lá do credo crucificado, morto e sepultado, ela foi substituída por desceu ao Hades. A intenção disso era resumir ainda mais o texto com esse desceu ao Hades, com um sentido simples de se referir à morte de Cristo. Mas aí mais tarde, ao invés de uma simples substituição, o texto apareceu com tudo junto. Crucificado, morto, sepultado e desceu ao Hades. Alguém me corrige aí nos comentários se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de ter lido que foi Rufino, lá no IV século, que fez essa tal substituição, esse tal resumo. O fato é que ainda hoje nós recitamos o credo apostólico, com todos esses termos, mas os protestantes eles recitam esse credo, mas não só recitam, eles também se preocupam em explicar esse detalhe do texto. Um documento muito importante para os protestantes de linha reformada é a Confissão de Fé de Westminster. E olha só o que ensina lá a pergunta 50 do Catecismo Maior de Westminster. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Resposta: a humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sobre o poder da morte até o terceiro dia, o que, aliás, foi expresso nessas palavras: ele desceu ao inferno, Hades. Parece bem simples, né? Mas é claro que o que é simples os homens sempre podem tumultuar e confundir ainda mais, né? Eu tô brincando. Na verdade, no intuito das diversas denominações evangélicas em querer desembrulhar melhor o texto bíblico, acaba ocorrendo o ônus que se tem quando se opta pela liberdade de interpretação das Escrituras. E aí, para algumas pessoas, alguns textos das Escrituras dão margem para que essa ou aquela interpretação possam surgir. O resultado é que arrumaram então 1 milhão de afazeres para Cristo depois que ele foi morto. Há quem diga que Jesus foi ao inferno pregar para os perdidos, dando a eles uma espécie de segunda chance. Isso com base lá no texto de 1 Pedro 3,19, que diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos dar uma olhadinha no texto. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Há quem diga que esses espíritos em prisão não são homens, mas anjos. Há quem diga que Jesus foi ao inferno para tomar as chaves das mãos do diabo, por causa de Apocalipse, e há quem diga que o termo melhor traduzido para pregar não é a pregação no sentido evangelístico do termo, mas uma espécie de proclamação, e assim Cristo ele proclamou a sua vitória lá no inferno. Tem também a interpretação oficial da Igreja Católica Romana, que é a mesma que alguns ramos evangélicos, de pregar aos perdidos, só que não no inferno, mas no Hades, que o Hades seria um local chamado de limbo dos pais, onde estariam também os fiéis do Antigo Testamento.
Enfim, todas essas interpretações que eu citei, elas foram rejeitadas pela tradição reformada. Tanto João Calvino, por exemplo, como Martinho Lutero, quanto nas confissões de Westminster, de Heidelberg, documentos de peso da tradição reformada, eles colocam um esquema muito mais simples e, no meu ponto de vista, mais coerente com o que o texto bíblico apresenta. Então, nessa tradição reformada, quando se interpreta essa afirmação de que Jesus desceu ao Hades, o que se quis dizer foi que simplesmente Jesus foi para a sepultura, ou seja, ele morreu de fato, como nós morremos. Também não vejo o texto bíblico entrando em detalhes nos afazeres de Cristo morto, mas eu vejo uma ênfase muito grande no aspecto da morte como um processo de vitória do pecado. Ponto. Jesus vai afirmar ainda, no momento da sua morte, que o ladrão do cruz ainda hoje estaria com ele no paraíso, na presença do Pai. Mas aí chove interpretações para colocar um monte de atividade ali naquele intervalo de tempo, já que se você considerar um período chamado hoje, dá para fazer muita coisa, né? Tá, mas o que seriam esses espíritos em prisão, lá de 1 Pedro 3, no versículo 20, vai trazer? Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Bem, aqui me parece um texto simples. Eram homens que estavam cegos, escravizados, com o espírito aprisionado desde os tempos de Noé. Cristo pregou para eles, pregou a mensagem de Deus, por intermédio do próprio Noé, o mediador imperfeito que tipificava Cristo. Mas como eu sei que esse assunto move paixões, eu vou deixar aqui na descrição um artigo chamado Descendit ad Inferna, do meu querido professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, o Dr. Heber Campos. Ele sim vai ter muito mais propriedade para falar desse assunto do que eu. Mas o que eu posso entender é que o problema por trás disso tudo é na forma como se estudam os últimos dias. Os estudos que a gente chama de escatologia. Aí, de acordo com cada visão escatológica, é preciso fazer um esquema bem elaborado para que cada uma dessas visões se encaixe com essas interpretações. Mas, gente, olha só, para entender direitinho esse ponto, eu vou trazer uma outra pergunta para tentar responder logo tudo. É uma pergunta muito comum, que é a seguinte: como que os crentes do Antigo Testamento foram salvos, se eles vieram numa época antes de Cristo? Quando eles morreram, para onde que eles foram? O que você precisa entender é que o meio para a salvação é um só, ele é único, pela fé. Não pelas obras, mas pela fé no Messias, que é Cristo. Essa resposta simples está lá em Hebreus 10:4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, como é que a gente é salvo hoje? Pela fé no Messias que já veio. E como é que os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Pela mesma fé. Só que pela fé no Messias que ainda viria. Nenhum daqueles animais lá do sacrifício do Antigo Testamento eram eficazes em si mesmos. A eficácia deles não estava neles mesmos, mas estava naquilo que eles apontavam. Eles eram tipos do sacrifício maior que estaria por vir. Uma analogia bacana para entender isso é que o Dr. Bruce Waugh ele costuma apresentar. Claro que toda analogia ela é imperfeita, mas é só uma forma didática para explicar isso para a nossa cabecinha de azeitona, né? Algumas coisas celestiais são muito mais amplas do que a nossa capacidade limitada permite. Então a analogia é a seguinte: pense numa compra de cartão de crédito. Quando você vai na loja e faz uma compra com cartão de crédito, você paga, mas não paga ao mesmo tempo. Na verdade, o que acontece ali é um meio para que o lojista confie que futuramente você vai realizar aquele pagamento. O valor não vai ser descontado automaticamente da sua conta, mas há ali um ato de confiança que no futuro você vai pagar. Então, no plano de Deus, aqueles crentes tiveram seus pecados perdoados, mas eles seriam verdadeiramente pagos de fato num tempo futuro com Cristo na cruz. Deu para entender? É simples, não tem por que a gente dificultar as coisas. Tá bom, mas quando eles morreram, eles foram para onde? Pro Sheol? Pro Hades? Pro Gehenna? Pro Tartares? Pro seio de Abraão? Todos esses são termos que significam a morte.
A visão, ou melhor, a revelação durante o Antigo Testamento era muito obscura. A palavra Sheol, do hebraico, que era usado para se referir à morte, sepultura, abismo, uma espécie de buraco, ela não dava uma visão, uma explicação, ou tinha sequer uma preocupação muito clara em dizer o que acontecia quando alguém ia para lá. Existia sim uma ideia de julgamento, de juízo, mas quando se morria, as pessoas iam para um mundo que viviam os mortos, ponto. O importante é que a ideia central é que ainda havia existência humana. Então, nesse sentido, eles queriam dizer que a morte não acaba com a existência humana, mas não se entrava muito mais em detalhes sobre como isso se dá. Já no Novo Testamento, a gente tem algumas maiores revelações. Então você pode simplesmente entender que o Novo Testamento ele expande o entendimento sobre o reino dos mortos. Não são coisas completamente diferentes. Não, calma. O teólogo Berkhauer ele fala que o Novo Testamento ele fala sobre esse estado intermediário apenas em sussurro também. No Novo Testamento a gente tem uma ideia também de que a existência humana ela não é aniquilada com a morte, mas ela continua. Contudo, ela tendo a alma separada do corpo. Então, no Novo Testamento, o entendimento se aperfeiçoa um pouco mais. Então, ali a gente entende que há uma separação entre justos e ímpios. Os ímpios serão condenados, estarão no lugar não apenas de morte, mas de tormento. Nós temos, por exemplo, Lucas 16, aquela história lá do rico e do Lázaro. Jesus chama esse lugar de tormento de Hades, que pode ser traduzido para o inferno, que é o lugar onde vai estar o rico. E ele chama de seio de Abraão, que é uma referência ao local onde os justos estão após a sua morte, e ali eles estão junto com o pai Abraão, que seria também um deles. Jesus deixa claro que não tem contato entre esses dois lugares e que não há qualquer tipo de comunicação com o mundo dos vivos, eles não podem falar com os vivos, já que os vivos têm a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia, para serem salvos daquele tormento. Essa história de Jesus mostra para a gente, então, o que seria esse estado intermediário antes da ressurreição final. Para os ímpios, há uma punição contínua, imediatamente após a morte, até o dia final de todos os tempos, na segunda volta de Jesus, quando ele renovar todas as coisas, um evento que os teólogos costumam chamar de parousia, que aí o tormento para eles vai ser ainda pior, porque eles vão receber de volta os corpos físicos deles. Então aí vai ter uma dor física eterna. Então, seja no Antigo Testamento ou depois do Novo Testamento, morreu, ele vai para o inferno até Cristo voltar. Quando Cristo voltar, essa pessoa recebe de volta o seu corpo e aí vai ter dor e ranger de dentes eternamente. Já o justo do Antigo Testamento que morria, ia para a morte, mas para um lugar de consolo e descanso. A Bíblia não me diz se eles conviviam com Jesus Cristo lá, mas o que o próprio Cristo afirma é que Abraão estava lá. Posteriormente, Jesus nasceu, também morreu. Aí ele conheceu esse Hades, onde ele pôde conviver com esse justo no lugar que a gente pode chamar de céu ou de paraíso. Então, alguns textos também me indicam que, imediatamente após a sua morte, os justos do Novo Testamento eles estavam com Cristo. Então, a história do ladrão na cruz, que eu já falei, diz isso. Paulo, em Filipenses 1:21 também, ele diz que se ele partir, ele estará com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então isso me dá a ideia de que ele não estava falando de um tempo muito distante, mas que imediatamente após a sua morte, ainda sem dizer como, mas ele diz que estaria com Cristo. Então me parece que é uma existência celestial com muita alegria e que agora de alguma forma desfruta da presença de Cristo, mas ainda assim uma existência um tanto quanto incompleta, porque aguarda o retorno de Cristo, a parousia, para a renovação de todas as coisas e aí terem o seu corpo glorificado. Então eu queria que você soubesse que todos os esquemas complicados pós-morte, eles são engenhosamente bem bolados e às vezes diferentes uns do outro, de forma que você tem de um lado os teólogos e alguns pastores com muita pompa, apresentando o original hebraico, os termos no grego, no hebraico, esquematizando tudo como se fosse uma espécie de gnose, que só os mais iluminados seriam capazes de entender. Por outro lado, você tem aqueles homens que são igualmente capacitados e podem até apresentar os termos ali no original hebraico e grego, mas eles apresentam tudo de uma forma mais simples, fácil e para qualquer um entender, o que eu acho que faz mais jus ao que o texto bíblico mostra. Nesse aspecto, então, eu fico com essa segunda turma. Mas olha, eu respeito muito você que crê em todos esses esquemas mais complexos,
Inclusive, eu acho que a gente vai continuar debatendo tudo isso lá no céu. Mas eu vejo, sim, uma simplicidade muito latente na Bíblia, mostrando um lugar de condenação e um outro lugar de regozijo e gozo. Um inferno, onde haverá tormento, e um céu, onde estaremos glorificados na presença do Pai. O crente precisa ter uma esperança única e simples, uma expectativa única. Nós aguardamos uma existência eterna e gloriosa com Cristo após a morte, e uma existência que culminará depois na ressurreição final, na nossa glorificação final. Como disse o Dr. Anthony Huckman, nossa vida atual é um estar ausente do Senhor, uma espécie de peregrinação. A morte para o cristão, entretanto, é chegar em casa, é o fim da sua peregrinação, é o retorno à sua casa verdadeira. Ficou ainda alguma dúvida ou você não concorda com algum ponto? Vamos conversar, o diálogo aqui é sempre aberto e é isso que move o nosso canal. Se você achou esse conteúdo relevante, não deixe de ativar aqui o sininho das notificações para sempre ser avisado quando sair um novo vídeo que sai 2 vezes na semana. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.